Oi, gente! Bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causos pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Quinta. Eu sou o Danilo Corsi. E hoje nós vamos contar uma história dos anos de chumbo da ditadura militar, quando um brigadeiro da aeronáutica, muito pirado, achou que seria uma boa ideia cometer uma sequência de atentados contra a população do Rio de Janeiro. Explodir gasômetro, represa, matar uma pá de gente inocente, sumir com 40 desafetos políticos jogando no mar e colocar toda a culpa nos comunistas. Esse é o caso Paraçar, uma tentativa de false flag muito abafada e que merece ser conhecida mais de perto. Mas para ver essa história absurda, só bebendo mesmo. Então me conte, qual é o vinho de hoje, Danilo? O vinho de hoje é uma homenagem a como as coisas vão no Brasil. O Terra Lenta Alentejo, DOC 2015. É um tinto português feito com as uvas aragonesa e trincadeira, que está à venda por menos de R$30 na promo, ou seja, dá para aproveitar. O melhor de tudo é que, comprando esse amigo aqui, clicando no link do drinco.com.br, o nosso patrocinador, você ajuda a gente a continuar com o podcast, pagando o servidor e as outras despesas para manter o projeto andando. Bora brindar? Opa, terra lenta. Tchim, tchim. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O ano é 1968, aqueles que dizem que nunca acabou. O Brasil estava no seu 4º ano de ditadura militar e o bicho estava pegando. No dia 28 de março, após uma passeata, a PM invadiu o restaurante central dos estudantes no Rio de Janeiro, conhecido como Calabouço. No misto de confusão e ataque criminoso da polícia, ocorreu a primeira morte oficial da ditadura. O estudante secundarista Edson Luiz de Lima e Souto, um paraense de 18 anos, levou um tiro a queima-roupa no peito. No mesmo dia, também foi atingido Benedito Frazão Dutra, que morreu pouco depois no hospital. Mais 6 pessoas foram feridas. Mas essa foi só em 68 que teve a primeira morte? Assim, primeira morte oficial com relação, né, tipo, de PM, assim, por causa de ato político. Entendi. Essa morte estúpida, né, que foi completamente estúpida porque era um protesto besta dos estudantes, inflamou mais protestos. E, temendo que a polícia sumisse com o corpo de Edson Luiz, estudantes se organizaram e o levaram diretamente para a Assembleia Legislativa do Estado, onde foi feita autópsia, com todo mundo lá presente, e o corpo foi velado. No dia do enterro, 60 mil pessoas acompanharam o cortejo até o cemitério São João Batista. Levaram a sério aquela história de vou acabar com os vermelhos. A polícia estava nessa pegada de vou acabar com os vermelhos. Mas tinha 60 mil pessoas protestando contra a morte desse estudante. Foi assim, primeiro grande ato contra o regime. Assim. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai. No meio do caminho, né, desse protesto, com os ânimos exaltados, um carro da aeronáutica foi virado. E é exatamente aí que aparece nosso personagem maluco. Ao ser informado disso por um subordinado, o brigadeiro João Paulo Burnier ligou para a base aérea recomendando que um avião decolasse imediatamente e jogasse napalm sobre os manifestantes. Um outro brigadeiro, do tipo razoável, soube da ordem e decretou que nenhuma aeronave decolasse até o fim do enterro, evitando o ataque. Comente, Danilo, o brigadeiro querendo jogar napalm no enterro. Eu acho até difícil que a aeronáutica do Brasil tivesse napalm, assim, no máximo eles iam jogar, sei lá, confete na galera, assim, porque não rola, não tem. Você acha que a aeronáutica brasileira não está preparada para jogar napalm sobre manifestantes? Também acho improvável que eles conseguissem até decolar o avião. Também não horroriza. Os protestos continuaram por dias. E em 4 de abril, dia da missa de 7º dia, um grupo de paraquedistas foi chamado para uma missão, digamos, estranha. O Paraçar
cuja sigla é formada de PARA, né, de paraquedistas, e SAR, de Search and Rescue, era exatamente um grupo de busca e salvamento de elite da aeronáutica. Eles tinham um treinamento rigoroso, além do físico, conhecimento de diferentes tipos de munição, explosivos, uma tropa muito bem formada. O pedido por esse grupo, no dia 4 de abril, durante os protestos do massacre do restaurante Calabouço, era que eles se colocassem no meio da multidão, sem identificação e com roupas civis, armas com registros raspados e, caso alguém atirasse alguma coisa das janelas ou começasse qualquer levante, atirassem para matar. Os paraquedistas especializados em salvamentos, como você pode imaginar, ficaram bem incomodados com essa ordem. Foram para o meio da multidão, mas se fizeram de louco e não atiraram em ninguém. Até pouco tempo atrás também tem, né? Essa tática ainda é usada, né? Os caras P2, se infiltrarem. P2. Mas assim, não é um grupo de paraquedistas da aeronáutica, em geral é a PM que faz isso, né? Sim. Não, mas eu lembro de um caso, eu acho que foi em São Paulo, lá que era um cara do exército, é verdade. Era um cara, não era da BIM, mas era tipo uma coisa de segurança do exército. Exatamente. Somos paraquedistas, nosso lema é combater e resgatar. Cumprimos qualquer missão para assar na selva. Nesse evento, o capitão Sérgio Miranda Ribeiro de Carvalho estava de férias. Ele era um dos fundadores da Paraçar e um dos oficiais mais respeitados da divisão. Na volta, ele encontrou um bilhete no seu armário, vindo do cara que tinha ficado como comandante interino durante suas férias. Dizia o bilhete: Sérgio, os homens estão malucos e querem nos transformar em meganhas assassinos. Estou de férias na Ilha do Governador e depois devo passar para a reserva. Boa sorte, Major Lessa. Toma essa batata aí, né? Tipo, basicamente o cara percebeu o que estava acontecendo e falou: amigo, vou tirar férias, vou para a reserva. Mas imagina você voltar de férias, todo bronzeado, bonitão, e aí você abre o seu armário e tem esse bilhetinho do seu amigo. Mas assim, se você pensar numa lógica empresarial, isso acontece, né? Você tira férias, quando você volta, você tá na roça, né? É verdade. Você faz todos os plantões, todas as coisas que precisar, é você que faz, porque você tava de férias. Né? Eu já pedi demissão nas férias, então não vale, né? Eu também já fiz o contrário, que é sair de férias e nunca mais voltar. Passaram no meio das férias para pegar as coisas. Você só deixou o bilhetinho. Eu só deixei o bilhetinho, eu era o Major Lessa. Enfim, o capitão Sérgio, que alguns chamam de Sérgio Macaco, ele ficou bem assustado e foi falar com o grupo. A galera do grupo dele estava em pânico de ser colocado em umas paradas ilegais, sem identificação, meio punk, assim. É porque, pensa, esses caras eram os caras que iam salvar gente na floresta perdida, tá? É esse tipo de gente. Eles só sabiam mexer com munição e com explosivos, porque tem que explodir uma pedra porque o cara tá preso embaixo, sabe? Ou tipo um resgate muito brumadinho, assim, esses caras e eles tipo, foram metidos no meio de um protesto estudantil. Eles eram, no final das contas, estavam muito mais para Bear Grylls do que para Capitão Nascimento, sabe? Não eram esses caras. Enfim. Não eram do BOP. Não eram. Nada a ver. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vê. Bem, o Sérgio falou com seus superiores sobre a operação ilegal e o desconforto da sua equipe. Ouviu deixa disso, não vai rolar mais. Vida que segue, esquece. Aconteceu uma vez. No entanto, cerca de um mês depois, o capitão é chamado para uma reunião com o brigadeiro louco Bournier, que logo você vai ver o quanto era louco. Lá, Bournier propõe algumas reuniões de doutrinação de Sérgio. Nas palavras do próprio Sérgio, o brigadeiro estava convencido que eu deveria passar por um endoutrinamento, que eu era um verdadeiro revolucionário, um homem valente, mas que tinha me deixado anestesiar pelo trabalho. Eu me tornara um humanista. Uma pergunta, esse Bournier aí tem alguma relação com aquele cara da Globo? Eu procurei, mas não achei nenhuma. Eu achei, assim, porque eu falei... O tiozão do cara? Não, mas esse cara da Globo, ele não é carioca, ele é do interior de São Paulo. Mas até aí... Então, eu não sei se eles são parentes, mas eu procurei e não achei nenhuma ligação aparente. Mas o um nome não é muito comum. Agora, você já se anestesiou pelo trabalho e virou um humanista, Danilo? Muito pelo contrário, né? Quando eu me anestesio pelo trabalho, a última coisa que eu viro é humanista. Porque aqui, segundo a teoria do Bournier, o cara, ele é um paraquedista e ele se anestesiou pelo trabalho e virou um humanista. Nem sei o que falar. O que é ruim, porque, na verdade, ele era um verdadeiro revolucionário. Revolucionário no sentido... Vamos explicar aqui. Revolucionário aqui não é quem faz a revolução. Revolucionário é como
militares se referiam a eles mesmos Da Revolução de 64. por causa da Revolução de 64, que não é, tipo, Fake news. foi um golpe e eles não eram revolucionários, tá? Mas só para explicar, eles se auto-chamavam de revolucionários. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Um tempo depois, quando Burnier já estava convencido que Sérgio era do grupo, veio a explicação do plano. Uma false flag gigantesca. Você poderia explicar para a galera o que é uma false flag? É tipo o Rio Centro, né? Que o próprio exército resolveu fazer um atentado para culpar a esquerda. Só que lá deu tudo errado, né? Ou, não sei, dizem e tal, que você também pode contratar pessoas para te esfaquear para você ganhar a eleição. Quer um exemplo bom de false flag? No nosso episódio dos piratas. Verdade. É literalmente uma false flag. Na verdade, os piratas usavam uma bandeira falsa no navio para as pessoas falarem: nossa, são os ingleses vindo aí, mas não eram, entendeu? Flores astrais, ver-me passeia na lua cheia, ver-me passeia. A false flag do Burnier pretendia começar devagar e ir escalonando. Primeiro eles colocariam bombas menores na loja do departamento Sears, que não existe mais, e então na embaixada dos Estados Unidos e no Citibank. Gosto. É pra botar... O FBI, como é que é? NCIS? Não, a... NSA. NSA. Brincadeirinha, tá? É a BIM que tá te ouvindo. Verdade. Eu gosto muito de falar BIM porque parece que... Poraponga. Então eu lembro do Poraponga, Tamaturgo Ferreira. Tem que colocar o Poraponga aqui. Poraponga. Bem, velho. Chefe do Aristênio lá na Polícia Federal, né, Aristênio? Ai, aquele senhor que esteve aqui na nossa casa. Não é nada disso. Não é nada disso. É que o Tucamaia, ele está confundindo as coisas. Não, Araponga, eu não estou confundindo nada. Araponga! Quem é Araponga? Chega com essa confusão. Bem, depois de colocar essas bombas na Sears, na Embaixada e no Citibank, eles iam para o plano maior, que era explodir o gasômetro do rio e a represa Ribeirão das Lajes. Os dois por explosão por controle remoto. Obviamente, parece um plano do Mr. Bean isso. Não, mas é um plano sério. Tudo bem, mas explodir com controle remoto, até consigo ver o Burnier num carrinho lá. Parece plano de... Como é que é aquele... Dr. Evil. Dr. Evil, com mini-me. $1 billion. Com a confusão geral, eles iam... No meio dessa confusão, eles iam sequestrar 40, entre muitas aspas, comunistas, e em grupo de 5, voá-los, colocá-los dentro de aviões, voá-los e atirá-los ao mar. Mas isso eles faziam, né? Sim. Fizeram mais na Argentina e no Chile, mas sim. No Brasil também. E aí eles iam jogar de 5 em 5 a 40 milhas do litoral a partir dos helicópteros. Segundo Burnier, ele mesmo ia pilotar um dos helicópteros. Os primeiros 5 comunistas já estavam decididos. Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, Dom Helder Câmara e o general Olímpio Mourão Filho. Os outros seriam decididos mais pra frente. Nossa, aquele momento. Voe, Jânio, voe! Já imaginou você colocar 2 ex-presidentes da República, um bispo, o Carlos Lacerda aqui, tipo, né? Mas o Mourão Filho não era um dos que fez todas as paradas, ajudou no golpe militar, assim? Esse cara é um... Então, ele era dos... sinistrão, assim. Mas ele era dos moderados. Esse que é o problema. O Burnier achava que o exército estava contaminado por comunistas porque eles eram moderados, entendeu? Entendi. Polavão, assim. Tipo um olavão. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Bem, o Sérgio ainda tentou argumentar com o Burnier. Falou, a gente venceu, né? Os militares venceram. Quem controlava o país era o Marechal Costa e Silva. Ao que ouvir do brigadeiro que Bosta e Silva era um homem fraco no trato com o perigo comunista. Viu? O Bosta e Silva era fraco no trato com o perigo comunista. Bosta e Silva. Bosta e Silva. Agora pensa no que seria isso, assim, se desse certo. Os caras queriam explodir o gasômetro às 6 horas da tarde de sexta-feira.
Morreram milhares de pessoas. Com a explosão da represa por controle remoto, eles pretendiam deixar a cidade sem água ou luz. Caos geral. É um plano ambicioso, mas se é para incutir o medo, é um ataque terrorista. É um grande ataque terrorista. Bem, no final da reunião, explicando essa loucurada, o Burnier pergunta: tá todo mundo dentro? E foi um sim coletivo, menos o Sérgio de Carvalho. Ele mandou um não na cara do brigadeiro e pagou por isso. Matou ele? Não. Ele teve uma vida em Aca depois. O Sérgio foi transferido para Recife, sendo exonerado da aeronáutica em 1969. Todos os outros sargentos presentes também tiveram de sair ou amargar transferências para locais nada a ver, além da falta de promoções na carreira. O plano não foi executado porque foi exposto. Depois os caras vazaram para a imprensa também. Pra Veja. Na verdade foi pro Jornal da Tarde. Antagonista. Mas nenhuma das pessoas foi realmente punida por tentar executar essa loucura. Aliás, o único outro militar que realmente se impressionou com a história, abriu uma sindicância, investigou a verdade, também foi demitido. O brigadeiro Itamar Rocha. Esse cara falou... Mas o Bossi Silva passou pano pro cara, então é isso. O geral do exército passou pano. Eles eram da aeronáutica, né? Então eles tinham tipo uma... É bem separado sim, e tal. Mas o cara era o presida, né? Passaram pano geral, assim. E o único cara que foi esse Itamar Rocha, que ele acreditou nos sargentos, porque na verdade os sargentos chegaram e falaram: olha, a gente estava na reunião, tinha 37 de nós lá, todo esse grupo para Sara. E todos eles falaram a mesma coisa, sabe? Que ouviram a mesma coisa. Só que... e aí eles pegaram o depoimento de todo mundo e tal, mas a única coisa que aconteceu foi que o Itamar Rocha foi demitido e nada aconteceu feijoada, assim. O Burnier, por outro lado, continuou operando normalmente por mais uns anos, ganhando inclusive o controle da base do Galeão. No entanto, ele se meteu em mais confusões. Ele foi um dos responsáveis pela morte de Stuart Angel, o filho da Zuzu Angel, em 1970, que morreu de uma maneira completamente horrível na base do Galeão. Aquelas mortes típicas do exército, assim, né? O cara se rendeu e... Nossa, ele tropeçou. Não, ele estava preso, ele foi arrastado por um carro e depois colocaram um cano de escape de um carro na boca dele e morreu asfixiado. Foi horrível. Não, então, mas aí a versão oficial é que ele fumou, 15 Marlboro ao mesmo tempo e passou mal e morreu. E a Zuzu morreu também, né? Num acidente de carro, que também foi depois de tanto procurar pelo filho. A Comissão Nacional da Verdade divulgou um depoimento do capitão reformado da Aeronáutica, Álvaro de Oliveira Filho, em que ele revela que o corpo de Stuart Angel, filho da estilista Zuzu Angel, foi enterrado na pista de uma base aérea no Rio de Janeiro. Stuart era militante do MR8, uma organização de luta armada que atuou contra a ditadura militar. Ele foi preso, torturado e morto por membros do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica no dia 14 de junho de 1971, aos 25 anos de idade. A Comissão da Verdade vai agora pedir escavações e investigar o local. O Burnier também é acusado das mortes do educador Anísio Teixeira e do desaparecimento do Rubens Paiva. É um grandíssimo filho da puta, não? Nossa, bandidão, marca maior. Assim. Bandido, assim. Mais com a chancela do exército. Sim, mas... aeronáutica, não? Mas brigadeiro, né? Daí, bota na cana. Também. O Brasil, aliás, passa pano geral, né? Pra esse período, né? Sim, você vê até na Argentina, no Chile, o pessoal pega pesado com essa galera. No Brasil, né, tá tudo bem. Não, cada vez mais. A anistia geral e restrita foi o maior erro do Brasil. A gente devia ter levantado tudo, sabe? Na verdade, a anistia foi a condição dos caras entregarem, né? Mas depois devia ter revisto isso aí. Sim. Aliás, o Brasil já foi condenado, acho que na Organização dos Estados Americanos, né? Por conta do Herzog. Sim. Essa música que a gente vai tocar agora é do 65 de qual disco? Do 4 Estações? Essa é do 4 Estações. Se chama 1965 e Duas Tribos. E assim, eu nunca vi ninguém falando sobre essa música, mas basicamente a música é sobre um momento no nosso país que de repente fechou tudo. E assim, eu acho sempre importante lembrar, eu pelo menos eu gosto sempre de me lembrar, que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é liberdade. Então eu posso vir aqui cantar, vocês podem vir aqui, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Sabe? Isso eu acho uma coisa muito, muito importante, porque a gente se esquece
que até pouco tempo atrás, de repente, dependendo das ideias que seu pai tivesse, seu irmão, sabe, seu namorado, ia bater gente na sua casa, eles iam pegar essa pessoa e você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa, e ficou por isso mesmo. E não se fala nisso. Então, uma coisa muito perigosa, eu acho, de tipo assim, não, a gente era feliz naquela época, tipo assim, gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não. Fazer redação, sabe, dizendo que o presidente... Bem, a repercussão da morte do Stuart foi enorme, já que ele era cidadão americano por conta do pai. Sempre tem isso também, né? E aí, tipo, cidadão americano pegou um gringo, acontece. Isso fez com que o Burnier fosse afastado da base do Galeão e colocado de castigo em um cargo burocrático até 1972. E aí ele foi reformado à revelia. Ainda assim, esse filho da puta viveu até os 80 anos, morrendo só em 2000. E com um salário integral de brigadeiro da aeronáutica. Eu não acredito nisso, mas espero que ele esteja no colo do capeta. E esse pai tem uma filha não casada ainda que está ganhando solo até hoje. Sim. Enfim. Numa carta dirigida ao presidente Ernesto Geisel, o brigadeiro Eduardo Gomes referiu-se a Burnier como, abre aspas, um insano mental, inspirado por instintos perversos e sanguinários, sob pretexto de proteger o Brasil do perigo comunista. E não que o Geisel fosse muito melhor também, né? Não que o Geisel fosse muito melhor e não que isso não aconteça até hoje, porque se você pensar, tem bastante gente com um instinto sanguinário sob pretexto de proteger o Brasil do perigo comunista que não existe. É o que mais tem. E que não existia em 1968 também. Pois é. E nem em 64. E nem com o Jango, porque ele era tipo um social-democrata bem mequetrefe. Mas, sei lá, depois que o Stalin ganhou o prêmio Nobel, né? As pessoas ficaram nervosas. 2 vezes ele deve ter ganhado. Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão. O nosso herói, o Sérgio, só se ferrou, pra falar a verdade. Ele tinha que sustentar os 3 filhos, ele acabou trabalhando em um monte de emprego, depois ele teve um grave problema de coluna e teve que contrair vários empréstimos para pagá-lo. Basicamente, porque ele perdeu todo o soldo, tudo, né? O processo de Sérgio contra a aeronáutica, movido após a ditadura, se arrastou por muitos anos. Em 1992, no entanto, o Supremo Tribunal Federal, também conhecido como STF, reconhece os direitos de Sérgio e determina que ele seja indenizado e ganha o cargo de brigadeiro, que era o que teria se nada tivesse acontecido, né? Pressuposto, mas por aí. Mas o ministro da Aeronáutica decide que não vai fazer nada sobre o assunto. Com insistência, o caso é levado à presidência da República. Itamar Franco também senta em cima do processo e não resolve nada. Sérgio morre de câncer em 1994. E 3 anos depois, sua família recebe a indenização de soldos relativos aos períodos de 1969 a 1994. Desde que ele não conseguiu isso em vida, né? Sei lá, golpista também. Ele só não quis fazer um atentado, mas era golpista. Mas ele salvou milhares de vidas. Tudo bem, mas golpista. Enfim, mas eu acho que ele foi um herói. Eu não. Mas, assim, tudo bem, beleza. Parabéns. Ele era um paraquedista, meu amor. Assim, tipo, não é que ele estava no golpe, entendeu? Ele foi chamado... Faz a contra-revolução. Então, tipo, você tá pedindo um pouco demais, né? Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. Bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Pelo menos um pouco de justiça foi feita. Foi feita uma justiça tardia e errada, que não chegou para ele, chegou só para os filhos. E, do outro lado, com relação ao louco do Burnier, nada foi feito. Nada. Esses caras se livraram bonitão, né? Assim, é tipo uma várzea mesmo. Mas pelo menos eu fico um pouco feliz que a gente tá aqui hoje para contar a história. Porque o Sérgio foi, para mim, um herói. Tipo, ao ter se negado a cumprir uma ordem absurda dessas, e ele pagou caro por ter salvado a vida de milhares de pessoas, assim. Não, isso sem dúvida, assim. Mas o Burnier também, por um lado, também era meio bravateiro, né? Porque ele poderia ter executado o plano sem esses caras, se ele quisesse. Tanto que depois ele pegou e matou mais pessoas. Né? Sim, mas ele só não executou esse plano porque, na verdade, os caras denunciaram e aí saiu na imprensa e acho que no Jornal da Tarde. E aí
todo mundo ficou meio de olho no Burnier. Tanto é que depois, mesmo que ele tenha ido pro Galeão, as pessoas continuaram de olho nele e sabiam o que estava acontecendo. E ele caiu 3 anos depois. 4 anos. Tipo, ele era um homicida, psicopata. Sociopata, sei lá. Como alguns que estão com poder agora, né? Sim, é um cara que tava... Imagina uma pessoa ficar pensando nesse tipo de coisa. Eu fico imaginando um cara acorda e fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou explodir o gasômetro e uma represa, e aí eu vou pegar 40 pessoas, colocar em avião de 5 em 5, ficar jogando no mar, tipo, oi. Isso porque, assim, já tinha dado golpe, já estavam com o poder na mão, já estavam matando a rodo, não precisava de nada disso, né? Eles estavam com total poder na mão, eles tinham medo das pessoas que reclamavam do mau governo que os militares fizeram, na verdade, da incompetência deles. E é isso, assim, mas no final das contas, esse filho da puta viveu e teve uma vida boa e... É como o outro torturador do amiguinho. O Ustra também, outro que devia ter sido preso, assim, sabe? Sem dúvida. Um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão, e ele faz uma proposta indecorosa e te espera uma resposta, João. Não boto bomba em banca de jornal, nem colégio de criança, eu não faço não. E não protejo geral de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. Bem, é isso. Você gostou da história? Boa história. Eu não conhecia essa história da tentativa de terrorismo feito pelo Exército, pela Aeronáutica. Eu só conheci a história do Rio Centro, que ela foi mais divulgada, assim, que também é uma false flag, mas essa eu achei mais pesada, assim, tipo, porque Rio Centro era uma bomba, tudo bem, no centro de convenções, mas essa era tipo de um plano todo elaborado, né? Tipo... Não, e as consequências poderiam ter sido brutais, né? Brutais pro Rio de Janeiro. Depois disso, só elegendo Crivella mesmo. Ai, que dor. Rio, por quê? Sem preconceito, eu vou botar no que vem. Enfim, se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, que é sempre bom, né? Escreve pra gente no contato@muitopior.com.br ou entre em contato com a gente pelo Facebook, no Muito Pior Podcast, ou pelo Twitter, no @muitopior. A gente não vai muito Twitter, mas precisa ir mais, tá? Tem YouTube também. Agora a gente tem YouTube. A gente tá colocando... Não vai ter vídeo, mas tem um áudio lá no YouTube. Você ouvir no trabalho. E tem no... Eu ia falar no Shopify, no Spotify. E tem também no Spotify. iTunes e muitas outras. iTunes e muitos agregadores. Aliás, boa notícia, né? O iTunes vai morrer, né? Não sei. Eu vi que a notícia que a Apple falou que vai morrer. Nunca mais vai travar. Eu não gosto muito do iTunes, mas enfim. Não falei isso. Se você tem um iPhone, por favor, entre no seu iTunes e também dá uma estrelinha pra gente lá, seja como for que acontece esse negócio, que eu sou pessoa de Android. Antes que ele trave seu celular. Tá, e é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Este programa é um oferecimento de Drinco.com.br.